Ler é mais importante do que escrever, e nada tira isso da minha cabeça sendo poetisa. E hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como é essa relação sendo escritora de poemas e leitora, e por que que eu acho mais importante ler do que escrever, né? E começando sobre esse porquê, justamente, né? Eu acho que a leitura é como se fosse um combustível para que a gente tenha uma outra visão de mundo, uma criatividade mais aguçada, né? Até questão de técnicas de escrita, tipos de narrativa, ritmos. Então, eu acho que a leitura, ela é uma construção de um repertório para quem quer escrever, independente do jeito de escrita, né? Do gênero que você vai escrever, do tipo de história, do público-alvo pelo qual, né? Para o qual você vai escrever. Então, eu acho que a leitura, ela é uma camada base, é a base para que você consiga, de fato, escrever, colocar alguma coisa no papel, na tela de computador, que seja, enfim. Mas eu acho que sem a leitura não tem como ser uma boa escritora, e não sei se isso é uma opinião polêmica, mas essa é a minha opinião, né? E eu acho que conforme você vai lendo autores diferentes, autoras diferentes, de origens diferentes, né, de países diferentes, com outras perspectivas de mundo, outros jeitos de falar alguma coisa, pontos de vista diferentes, né? Tudo isso vai criando um repertório não só para que você tenha a sua criatividade aguçada, ou ritmos de narrativa, ou técnicas diferentes, mas também para que você encontre a sua própria voz, o seu jeitinho de escrever, né? Claro que só ler não é suficiente, você tem que praticar a escrita, mas através das vozes das outras pessoas você consegue identificar coisas com as quais você acha que são suas também, né? Porque apesar de cada humano ser único, né, cada pessoa ser única, eu acho que também a gente tem um pouquinho de cada pessoa com a qual a gente interagiu na vida, seja conversando, conhecendo, né, nossas amizades, nossa família, mas seja absorvendo um ponto de vista que a pessoa narrou num livro, seja um livro de poemas, seja um livro de romance, ou até um ensaio, né, um livro ali mais teórico, um filósofo, enfim. Eu acho que tudo isso vai agregando algum valor para que você desenvolva também a sua própria voz, além de ter esse repertório textual, esse repertório de visões de mundo, né? Então, eu acho que a leitura é o combustível para que a escrita consiga rodar, né? Pensando se a escrita fosse um carrinho, a leitura é o combustível para que você consiga andar com o carro da escrita. E antes de continuar aqui esse vídeo, eu sou a Julia, eu sou uma mulher trans, eu tô lançando meu primeiro livro de poesia, em breve vai sair, não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo já saiu, se ele já tiver saído, o link vai estar aqui na descrição do vídeo com certeza. E eu vou te contar, né, através desse canal, um pouco mais sobre como são os bastidores da vida de uma pessoa que escreve, que está tentando lançar livros, está tentando transformar isso em renda de alguma maneira. Enfim, se você se interessou, já se inscreve e vamos continuar aqui no vídeo falando sobre o que eu leio sendo poetisa. Mas antes, é, eu acho que é legal falar como eu comecei na leitura, né? Num outro primeiro vídeo, eu falei sobre como eu comecei a escrever poemas e tudo mais. E a leitura, acho que é o ponto principal para eu ter chegado nesse ponto de escrever poemas. E eu acho que eu comecei a ler tardiamente, na verdade, né? Porque na escola eu não me interessava por leitura, não me interessava por esse tipo de arte, por esse tipo de obra, enfim. E acho que nada ali na minha família também não me motivava muito a ler, e nada ali na escola também me encantou, porque talvez eu gostasse de ver outros tipos de narrativas em outras mídias, né, como séries e filmes, coisas como, sei lá, ficção científica, eu adorava Senhor dos Anéis, mas eu adorava os filmes. Então ali com uns 20 e pouquinhos anos, acho que 21 anos, eu tive o primeiro pensamento assim, nossa, será que as séries que eu vejo, os assuntos com os quais eu me interesso, também não estão nos livros? E aí eu fui pesquisar, né, sobre isso. Para você ter ideia, isso daí faz uns 15 anos, mais ou menos, um pouco menos que isso. E aí eu encontrei a ficção científica, né, a ficção científica e a história ficcional também, né. E aí eu comecei a ler, foram dois livros que me impactaram muito, que foi o Eu, Robô, de Isaac Asimov, e também foi O Arqueiro, de Bernard Cornwell. For- Hoje em dia, eu sei, talvez sejam livros extremamente centrados no homem, né? Mas, enfim, no homem cis hétero, mas são livros ali que me aguçaram essa leitura, né? Tanto na ficção científica com o robô, que acho que é
o tipo de história que eu mais gosto hoje em dia, quanto na ficção histórica, no caso do Arqueiro, né, com as narrações das batalhas e tudo mais. Então, foi ali o momento que eu pensei, nossa, eu consigo gostar de livros. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa leitora de fato. Vale dizer que nesses anos todos aí de leitura, eu tive altos e baixos, eu já me guiei por metas, hoje em dia não me guio mais. Inclusive, hoje, quando não me guio por metas, eu tô nos meus pontos mais altos de leitora. Mas foi assim que eu comecei a ler, né? Foi tardiamente, foi com esse tipo de obra. E falando sobre o que eu costumo ler, né? Eu ainda tô lendo Isaac Asimov. Esse daqui é o Origens da Fundação. É o sétimo livro da saga principal da Fundação, mas vale dizer que depois de um tempo, eh, o Isaac Asimov ele juntou todas as obras dele numa história só, né? Ou pelo menos as principais, então são ali uns 16 livros, eu acho. E esse é o último que falta pra eu terminar essa saga. E falta metade, né? Eu tô na metade dele, é o que eu tô lendo hoje em dia. Então eu continuo lendo ficção científica, né? Vale dizer que meu livro favorito que é esse aqui, que eu só li uma vez, eu não tenho muito tendência de repetir leituras, mas eu quero repetir esse depois que eu terminar o do Isaac Asimov, que é O Fim da Infância de Arthur C. Clarke. Também é um livro de ficção científica e é uma das minhas, acho que é o meu livro favorito, inclusive. Mas esse outro livro aqui, A Cabeça do Santo, né, da Socorro Acioli, foi o livro que me encantou, assim, se tornou também uma das minhas leituras favoritas. Eu li, acho que esse ano, no começo desse ano, e assim, devorei muito rápido a leitura desse livro e ele foi muito, muito, muito bom. E além de leituras de livros, né, de romance, eu leio um pouco de poesia, admito que talvez eu poderia ler mais, mas não sei se também se não ler poesia é um jeito também de eu tentar não copiar, né, a o jeito que as pessoas escrevem poemas. Uma coisa que eu faço, que é muito comum, é ler letras de músicas, né, que são bem semelhantes ali a poesias, mas ler poesia em si, livro de poesia, eu não tenho muito esse hábito. Eu li um ou outro, mas eu não tenho esse hábito. Não sei se é bom, se é ruim, veremos no futuro. Mas além desse tipo de livro, eu também gosto de ler alguns mangás, né? Eu tô lendo Berserk. Eu não lembro se eu tô nesse 25 ou se eu já passei dele. Eu acho que eu já passei dele pela capa, mas é, é um livro, uma história que eu leio aos poucos, né? Porque realmente é muito densa, é muito pesada, por assim dizer, né? Então acho que ler assim com muita velocidade mentalmente não me parece muito positivo. E, né, não, nem sempre foi assim. Acho que hoje eu tenho uma variedade de leituras com essa preferência pela ficção científica, mas eu tenho uma variedade de leituras maior, de tipos de história e tudo mais. Mas antes eu só lia ficção científica e, de fato, fantasia ou essa ficção histórica, né? A partir de um momento eu comecei a abrir mais os horizontes, como para a leitura de Jacobs do Santo ou outros livros nacionais também desse estilo, assim. Acho que também, né, um romance mais padrão. Eu gosto de ler alguns livros policiais, alguns de terror. Hoje eu acho que eu vario mais, né? Um livro que me pegou muito foi Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, por exemplo, que é um livro, assim, bem, né, atual, bem contemporâneo em São Paulo e tudo mais. Então, também, acho que, eu não lembro o nome do livro, mas é um que os prédios começam a cair do nada, também foi um livro que me pegou. Então acho que hoje eu tenho uma gama maior de livros, mas eu comecei por causa dos assuntos que eu já gostava em séries, né, como ficção científica e a fantasia e a batalhas medievais, esse tipo de coisa. Então, não, eu não sou uma poetisa que só lê poemas, muito pelo contrário, não faço muito disso, mas eu acho que todas as leituras elas agregam muito valor para que eu possa encontrar minha voz e escrever o meu jeito, né, do meu jeito, meus poemas do meu jeitinho. E eu acho que para todas as pessoas que querem escrever, independente do que elas querem escrever, do que elas vão escrever, eu acho que é muito importante ler, né? Eu acho que a base da escrita é a leitura, a escrita se alimenta da leitura e, consequentemente, eu acho que a leitura acaba se alimentando da escrita depois de um tempo, porque você acaba tendo necessidade de expandir, né, o que você lê, o seu mundo. Então, acho que é uma relação muito próxima, né, e muito até dependente uma coisa da outra. E se você gostou desse vídeo, né, se você gostou dessa conversa, desse meu jeitinho de gravar os vídeos, eu espero que você se cadastre aqui no canal, né, que você se inscreva, não é cadastro, e que a gente continue conversando ali nos comentários, que você assista outros vídeos e tem muita coisa aí por vir, tá bom? E até o próximo, então, um beijinho.